Ives Ota, a história de um menino que foi sequestrado aos 8 anos de idade a fim de satisfazer a ganância de 3 criminosos. Hello, misteriosos, tudo bom com vocês, gente? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe mais um caso criminal. Esse caso é um pouco antigo, mas ele ainda traz muita revolta pra quem escuta, que é o caso do Ives. Mas antes de tudo, antes de contar essa história pra vocês, o antes, o durante e o depois de como a família está hoje em dia, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal e assinem também as notificações aqui, clica no sininho, pro YouTube sempre mandar pra vocês os vídeos em tempo real, tá bom? Então é isso, agora vamos pro vídeo. Ives Yoshiaki Ota nasceu no dia 2 de junho de 1989 no estado de São Paulo, e ele era descrito como um menino super doce, carinhoso e muito preocupado com seus pais. Ele tinha apenas 8 anos de idade e mal sabia ele e a própria família que ele teria uma vida breve, mas que ele deixaria muito aprendizado e amor para todos que ele estava deixando. Aos 8 anos de idade, ele protagonizou uma história horrível que aconteceu no ano de 1997. O Ives era filho de Masataka Ota e de Keiko Ota. Os pais dele tinham uma família muito unida, eles eram muito amorosos. O Masataka, ele era empresário, e a Keiko, ela era formada em direito, porém ela ajudava o marido nas empresas. Eles tinham muitas empresas, eles foram pioneiros no estado de São Paulo nas lojas de 1,99, então eles trabalhavam juntos, eles trabalhavam muito também. Então o Masataka e a Keiko, eles tinham 2 filhos, a Vanessa, que tinha 11 anos na época, e o Ives, que teria 8. Então, graças a essa loja que eles administravam e que cresceu muito em pouco tempo, eles precisaram contratar outros funcionários como segurança, enfim. Então, essa movimentação das lojas despertou em algumas pessoas uns desejos, assim, sombrios, gente, sério, assombrosos, que foi o que determinou a vida deles. E a Keiko e o Masataka, eles manuseavam muito dinheiro em mãos, então eles sempre levavam malotes de dinheiro para casa. E um desses dias que eles levaram para casa um malote de dinheiro, eles foram seguidos, e quando eles estavam no portão de casa para entrar, eles foram rendidos e levaram esse dinheiro deles. Eles não viram quem era e foi muito rápida a ação, mas de fato aconteceu. Isso já mostrava para eles que não estava tão bem assim. Estavam de olho no dinheiro deles, sabiam da rotina que eles tinham e também agora já sabiam onde que eles moravam, né? Então era preocupante de fato. Então, passado esse período, né, desse assalto, que as coisas se normalizaram, que eles ficaram um pouco mais tranquilos, eles não imaginavam, gente, mas aquele crime, ele não pararia ali, ele teria continuidade. Foi só o começo de uma coisa que iria acontecer, que se eles pudessem, eu acho que nem empresário eles teriam sido, que eles pudessem voltar atrás, eles teriam voltado. Infelizmente, os pais, eles passam até a se culpar um pouco pela vida que eles têm, mas a gente sabe que um crime é determinado por pessoas que não pensam e são movidas à ambição e há muita burrice, na minha opinião, porque eu não sei o que uma pessoa que comete um crime acha que vai acontecer, que ela vai sair impune, que vai dar tudo certo, que ela nunca vai ser encontrada. O que foi esse caso, que vocês já estão conhecendo de pouco em pouco. E no dia 29 de agosto de 1997, começava o maior terror da vida de Masataka e da Keiko. Aliás, da família inteira, né? Da família Ota por completo. Nesse dia, o Masataka e a Keiko, eles estavam resolvendo burocracias do trabalho, então eles precisavam ir na distribuidora resolver alguns problemas mesmo da empresa. Então, nesse dia específico, o Masataka, ele passou mal, ele teve um mal-estar, ele não soube descrever certamente o que era. Hoje em dia ele saberia descrever, depois de um tempo ele soube, mas nesse dia ele não soube o que ele estava sentindo. Ele só pediu para a esposa dele para eles irem embora, para eles chegarem logo em casa e ele poder descansar e resolver aquele problema que ele estava sentindo. Só que quando eles foram para casa teve muito trânsito, eles ficaram engarrafados e eles demoraram muito para chegar em casa. Eles saíram de lá por volta de 4h30, 5 horas. E só chegaram em casa, gente, depois das 8 da noite. Mas acontece que enquanto eles estavam indo para casa, enquanto o Masataka estava se sentindo mal, ele não sabia, gente, mas já era um pressentimento. Chegou um motoboy na casa da família dele, pedindo pra falar com a sobrinha dele, porque teria uma entrega. Ele chegou com um buquê de flores e uma caixa. E na casa do Masataka tinha babá, um sobrinho dele, a filha Vanessa e também o Ives. E aí esse entregador chegou, falou o nome da sobrinha dele, que tinha apenas 15 anos na época, e falou que teria uma entrega pra ela. Então ele já conhecia alguém
da casa. Já era ali um despertar, né, pra quem tá acompanhando o caso. Mas a babá não desconfiou justamente por isso, porque ele sabia o nome de uma pessoa da família, ele estava como um entregador, um motoboy, e então ela não desconfiou. Só que, o que aconteceu? Ele estava com uma caixa gigante, não era só o buquê de flores, e ele falou, olha, eu não consigo te passar a caixa, porque não passa pelo portão, então será que tu pode abrir? Então assim, ele usou da imagem de um trabalhador, de uma pessoa que estava ali se esforçando para ter o pão de cada dia, e ele conseguiu, gente, entrar na casa. Ela não viu maldade, ela não desconfiou e ela abriu o portão. E no momento que ela abriu o portão, o terror começou, porque ele rendeu a família. Na verdade, antes ele tentou passar que era um assalto, então ele perguntou de dinheiro, de cofres, de produtos de valores ali que pudesse ter, mas ela falou que não tinha, que ela só era uma babá, então ele trancou a babá e o sobrinho. Nesse momento, gente, não deixa especificado onde estava a Vanessa, a filha mais velha do casal, que tinha 11 anos. Mas eu acredito que ele tenha trancado ela também, né, em um porãozinho, como Masataka descreveu. Então, ele trancou eles lá dentro e ele saiu com o Ives. Então, a partir dali, nem ele mesmo sabia o desfecho dessa história, mas ele estava arriscando tudo por ganância. Então, a ação foi bem rápida e assim que o Masataka chegou com a Keiko em casa, assim que eles estavam chegando próximo, de longe eles avistaram várias viaturas de polícia na frente da casa e várias pessoas. Então ela perguntou pro Masataka, amor, o que tá acontecendo? O que aconteceu no vizinho? Nem de longe ela poderia imaginar que alguma coisa tinha acontecido na casa dela, porque eles tinham deixado o filho dentro de casa, gente, é o lugar que a gente considera mais seguro. Aí foi o momento em que eles desceram do carro e que a filha mais velha chegou desesperada contando que o Ives tinha sido sequestrado. E nesse momento o mundo deles caiu, eles não sabiam como agir e eles foram imediatamente pra delegacia para registrar o BO, pediram o auxílio da polícia de sequestro, né, anti-sequestro, e eles começaram a tomar todas as medidas cabíveis naquele momento, porque a gente sabe que os primeiros momentos em um sequestro são muito decisivos para encontrar o sequestrador. Então, após a ida à delegacia, alguns policiais naquela época foram para casa deles. O Masataka conta que ele sobreviveu esse dia só com uma garrafa de café. Ele já tinha parado de fumar, mas nesse dia, gente, ele voltou a fumar. Então, assim, eu já imagino a cena, porque ele descreveu que foi o seguinte, ele ficou na mesa da cozinha com uma garrafa de café, fumando perto do telefone, esperando notícias do filho, porque o esperado é que, em caso de uma pessoa que tem muito dinheiro, remuneração alta como ele tinha, é que o sequestrador ligue pedindo algum tipo de recompensa, né? Então a polícia foi e instalou detectores de chamadas no telefone deles. Então, nesse caso específico, a polícia mandou um policial que era asiático, assim como o Masataka e a Keiko, para não ter nenhuma desconfiança, para não gerar um movimento estranho, para as pessoas pensarem que ele era da família. Então ele ficou perto, influenciando, ajudando em todo o passo a passo para que o Ives pudesse voltar com vida para casa e saudável e bem. Então eles ficaram na casa esperando a ligação e aconteceu a primeira ligação, onde o sequestrador estava pedindo 800 milhões, gente, de dólares. Ele pediu em dólar, ele não pediu nem em real. Então, a concepção dele era que o Masataka era multimilionário, né? E o Masataka, ele conta que por mais que as lojas dele fossem grandes, que tivesse uma movimentação, que tivesse uma fama, ele tinha também muito gasto. Ele ganhava muito dinheiro, mas ele reinvestia muito dinheiro e ele gastava pagando algumas contas, como funcionários, conta de luz e enfim, gente. Então, assim, não era como eles imaginavam. E fora que eram produtos de R$2. Então, o ganho ali, o lucro, não é tão alto assim, né? Como a gente pode imaginar. E aí, acontece que ele não tinha esse dinheiro. E ele falou, olha, pelo amor de Deus, se eu tivesse esse dinheiro, eu te daria agora. Eu não mediria esforços pra salvar meu filho, mas eu não tenho. E ele pediu, assim, desesperadamente pra que, né, ele pudesse entregar o filho dele, mas não aconteceu. E ainda nessa ligação, a polícia já tinha orientado o Masataka de que ele teria que pedir uma prova de vida, porque é de praxe, gente, em casos assim que as pessoas pedem recompensa, eles precisam pedir uma prova de vida para provar que a pessoa, que o sequestrado está vivo, que ele está ciente de tudo que está acontecendo. E como que é essa prova? O parente mais próximo, no caso o Masataka, ele faria uma pergunta que apenas o Ives pudesse responder. Só que aqui é um caso delicado, por quê? Porque uma pessoa de 18 anos, 16, 15, sabe responder uma pergunta assim, mais íntima, rápido, fácil. Mas para uma criança de 8 anos de idade, isso pode ser um pouco confuso. Pelo medo que ele estava passando, pelas circunstâncias, por se sentir ameaçado. Ele podia não responder aquilo que ele tinha sido
perguntado, e ele poderia atrapalhar um pouco também o caso, e a polícia ela estava preocupado com essa questão. Então o investigador, ele deu um exemplo, que foi que o Masataka teria perguntado para ele qual foi o último presente de Natal que ele tinha recebido. Só que o sequestrador, ele não respondeu a pergunta de forma correta. Ele respondeu com outra resposta. Ele respondeu que em novembro a família teria viajado pro Paraná, e era uma verdade, gente. Era uma afirmação verídica. Então o Masataka, ele afirmou que era uma verdade esse fato, e ele já ficou muito feliz porque o Ives afinal estava vivo. Só que a polícia, ela achou estranho, porque não é comum, em um caso de prova de vida, que a pessoa não responda de fato a pergunta que realmente deveria ter respondido. E nesse caso ele respondeu com o fato da família, mas que não era a resposta certa para a pergunta certa. Então aquilo ali já deixou a polícia com, né, uma pulguinha atrás da orelha, só que eles não repassaram isso pro Masataka porque eles não tinham certeza de nada ainda. Então esse criminoso resolveu ligar mais uma vez. Nessa segunda ligação a polícia conseguiu rastrear. Ele estava ligando de um telefone público da Vila Guarani. Então a polícia, ela detectou que ele poderia realmente fazer essa ligação novamente do mesmo telefone, ou que ele poderia falar de um telefone próximo. Então eles já sabiam que ali era mais ou menos aonde estava o Ives, né? Porque o sequestrador não iria tão longe, geralmente ele ligaria de uma região próxima da onde estava o cativeiro do Ives, e eles já ficaram atentos. Então os policiais, eles ficaram ali de campana perto desse telefone, disfarçados. Então eles aguardaram que o sequestrador entrasse em contato novamente com a família. E foi dito e feito. De fato, o criminoso retornou ao mesmo telefone público, e assim que ele estava na terceira ligação com o Masataka, já tinham policiais ali de campana perto dos telefones próximos da região, e conseguiram, gente, pegar uma pessoa que estava em cima de uma moto falando no orelhão. Então, assim, é muito comum que criminosos que estejam passando trotes ou que estejam pedindo recompensas fiquem em cima da moto. Eles não vão descer da moto, desligar a moto e ir lá no telefone. Não, eles ficam em cima para facilitar a fuga. Então, eles conseguiram pegar esse cara, e quando chegou na delegacia, o Masataka não conhecia ele, mas era estranho porque eles tinham uma informação íntima da família dessa viagem que apenas os familiares sabiam, só que ao mesmo tempo não era conhecido da família. E aí ele começou a negar, ele começou a se fazer de tonto, que não sabia de nada, ele começou a negar os fatos. Só que aí, gente, tinha o retrato falado que a babá tinha feito dele. E nesse momento a polícia solicitou a presença da babá pessoalmente, e ela confirmou que era de fato ele. Depois disso ele não teve pra onde correr, então ele começou a assumir o caso. Só que o que ele disse? Ele revelou um fato que faria toda a família entender o que realmente tinha acontecido e por que eles conheciam a casa e a intimidade da família. Então, naquele primeiro atentado que eles sofreram, do roubo, o bandido sabia exatamente o dinheiro que eles tinham na mão. Então, assim, já era estranho. E dessa vez, sabia onde era a casa dele, sabia a rotina dele, sabia do Ives. E ele começou a contar os fatos, e ele contou que a única parte dele era apenas sequestrar o Ives, e que ele teria entregado ele para Paulo de Tarso. Gente, para tudo, porque Paulo de Tarso é o nome de um dos personagens mais importantes da história da Bíblia, e eu não vou nem chamar ele de Paulo de Tarso para ninguém ficar, né, vinculando o nome dele. Vou chamar ele de Paulo. Imediatamente a polícia foi até ele, e ele era, gente, um policial segurança da família Ota das lojas. Então, nesse momento, o Masataka ficou indignado, porque afinal ele conta que ele era um policial, que o salário podia não ser tão bom assim, que ele estava dando um emprego pra pessoa ajudar a sustentar a família, colocar o pão na mesa, e ele estava fazendo isso com a família dele, que ele sempre foi muito respeitoso com os funcionários, muito amoroso com todo mundo, e que ele não merecia isso, ainda mais vindo de uma pessoa que ele estava ajudando. E os investigadores contam que eles foram confrontar esse policial, e que quando eles chegaram até ele, ainda ali na delegacia onde ele trabalhava, atuava muito, assim, de uma forma abundante mesmo, que era muito visível. E antes mesmo dele ser interrogado, antes mesmo de falarem qualquer coisa, ele já falou: eu não tenho nada a ver com esse crime, eu tenho álibi. E o delegado que estava nesse caso já encarou ele nesse momento e falou assim: olha, sua reação é totalmente adversa ao que deveria ser, porque nós, como policiais que temos índole, a primeira reação que você deveria ter é de indignação por estar falando da sua índole, mas você tá preferindo dizer que já tem álibi, então isso é no mínimo
assim, muito desconfiável, né? Então ele já se revoltou ali, ele já sabia que ele tinha muito envolvimento e que não eram nada boas as próximas notícias. Então a polícia deteu os dois acusados, né, os dois envolvidos, e eles revistaram a casa dos dois. Só que não tinha nenhum vestígio do Ives, nem na casa do Adelino, que na verdade era conhecido como Silvio. Descobriram que ele não era Silvio coisa nenhuma, que era Adelino, e que ele já era procurado, que ele já tinha passagem na polícia por roubo, enfim. E no Paulo, na casa do Paulo também não tinha nenhum sinal do Ives. E enquanto isso, a polícia já tinha esperança de que encontrassem o Ives a qualquer momento, porque os dois criminosos já estavam presos, já estavam, né, ali detidos. E eles só estavam esperando a ligação da polícia pra falar que o Ives estava indo pra casa e eles estavam orando em casa. E o Massataca, ele descreve, gente, que um pouco antes da ligação da polícia, pra contar que realmente tinham encontrado o Ives, a esposa dele estava orando, a Keiko estava orando, e ela tinha acabado de entregar a vida do Ives pra Deus. Então ela falou: Senhor, entrego meu filho nas tuas mãos agora, e eu creio em ti, eu confio que o Senhor vai fazer o melhor. E aí ele recebeu a ligação. A polícia ligou pra ele. Então eles reviraram, gente, a casa de cabo a rabo. Os policiais investigaram tudo, cada milímetro da casa. Eles não acharam nada. Não tinha nada que pudesse comprovar que tivesse uma criança passado por ali, que tivesse briga, que tivesse qualquer coisa, tava tudo normal. Só que aí depois eles não terem encontrado nada, eles passaram novamente uma revista da casa, e esse policial que estava pessoalmente com a família do Massataca, ele olhou com muito mais calma, ele entrou na casa novamente, e o primeiro quarto que ele foi, ele viu que tinha uma cama e tinha um berço. E o chão era um chão de alvenaria pintado de vermelho. Resolveu arrastar os móveis, então ele arrastou a cama, não viu nada de diferente, e aí ele resolveu arrastar o berço da filha do Adelino. E ali de baixo, gente, ele percebeu que tinha uma parte, assim, que tava com uma cor diferente da outra. E era uma tinta diferente. Então ele resolveu cutucar, né, ali. E ele viu que essa parte estava muito mais fofa do que a outra, que estava muito mais dura, resistente. E ele mexendo um pouquinho ali, cutucando um pouquinho, um pedaço do cotovelo do Ives saltou. E ele viu, gente, aquilo ali. Naquele momento que ele viu aquele pedaço de cotovelo, ele não tinha certeza de nada, não tinha visto o rosto da criança, não viu nem se era uma criança, porque ele já estava com a família, ele já estava ali dentro do lar, ele já estava sendo recebido pela família, ele estava sentindo a dor, absorvendo toda a dor, toda a angústia. Já se faziam 11 dias que o Ives estava sequestrado, desaparecido. Então depois dessa confirmação que tinha um corpo ali, eles acionaram o corpo de bombeiros para eles conseguirem tirar o corpo com segurança da melhor forma possível. E aí, após a remoção do corpo, a polícia e o corpo de bombeiros conseguiram constatar que era realmente uma criança de mais ou menos 8 anos, que era de origem asiática e que tinha tudo para ser o Ives, segundo as fotos da família. E nesse momento, a polícia disse: olha, nós encontramos o Ives, só que eles não ouviram tudo. O Massataca, ele ficou tão empolgado com isso que ele já largou o telefone e já começou a comemorar muito que o Ives tinha sido encontrado. E quando ele retornou para a ligação, o atendente falou que foi encontrado realmente o Ives, mas que ele já estava sem vida, e o chão deles caiu, né, gente? Vocês imaginam como que é passar 11 dias sem dormir, sem comer, preocupados porque o filho de 8 anos foi sequestrado. Então vocês já imaginam como que eles receberam essa notícia. Não tinha como ser diferente, foi de uma forma totalmente infeliz, foi muito aterrorizante para eles passar por tudo aquilo, e eles tinham muita esperança de que encontrassem o Ives com vida. Essa era a esperança deles, e ali, gente, não tinha mais o que fazer. Eles tinham perdido um filho que nunca mais retornaria pra casa, e de uma forma tão trágica e tão covarde. E aí, voltando pra delegacia, a polícia voltou a pedir o depoimento deles e explicar tudo o que tinha acontecido. Então agora vamos fazer a linha do tempo, né, desse crime, como que tudo aconteceu. O Paulo foi o mandante do crime, ele que também já teria mandado esse Adelino roubar a família, então o crime foi cometido por eles também, o primeiro que eu descrevi pra vocês. Então ele pediu pro Adelino sequestrar a criança, raptar a criança e levar para casa dele. E assim que o Adelino saiu da casa da família Ota, ele encontrou o Paulo no caminho. E durante a conversa que ele estava tendo com o Paulo, o Ives olhou e reconheceu o Paulo. Então ele falou assim: olha, você é o guarda do papai, na inocência dele. E aí o que aconteceu, gente? Depois que o Ives reconheceu ele já não teria outra escolha, outra saída a não ser mandar matar a criança. E foi assim que ele ordenou para que o Adelino tirasse a vida da criança. E ele informou ainda que a polícia já estava no caso, que a polícia já estava ali envolvida, porque assim, o que eles esperam é que a família não denuncie por medo de perder o ente, né, sequestrado, e que eles estivessem ligando apenas para a família, que não tivesse ninguém ali perto, mas já tinha polícia, tinham todas as providências sendo tomadas, e ele soube disso
Porque nesse período em que o Yves tinha sido roubado, ele foi até a casa da família com a viatura dele, como policial, oferecer ajuda pra família. Então ele foi e falou assim: olha, Masataka, eu tô sabendo do que aconteceu, espero que tudo se resolva, seu filho vai estar em casa logo, a fim de absorver informações. Então nesse momento em que o Yves reconheceu esse guarda, né, esse guarda, que ele chamou de guarda na inocência de uma criança, ele falou: sou eu, então esse daqui é só uma brincadeira, a gente tá brincando de polícia e ladrão e daqui a pouco seu pai vai buscar você na minha casa. Ele tentou desvencilhar ali da história, mas ainda assim ordenou a morte da criança. Então o Yves não tinha nem noção do que estava acontecendo, era uma criança, era inocente, achava realmente que se tratava de uma brincadeira. E na madrugada do dia 29 pro dia 30, ele ofereceu pro Yves um achocolatado e dentro desse achocolatado ele colocou um sonífero. Então enquanto o Yves dormia na sua cama, ele cavou uma cova dentro do próprio quarto. Gente, é sinistro uma pessoa ter essa frieza e de fazer uma coisa dessa e depois dormir tranquilo no quarto com a mulher e com a filha. Então, ele colocou o Yves lá dentro e quando ele colocou o Yves, ele atirou na cabeça dele, aqui na região do nariz. E aí depois ele tampou o buraco, ele tentou acimentar e ele também passou tinta por cima. E foi isso o que fez finalmente os policiais descobrirem, porque a tinta nova tava diferente da tinta antiga e não tava muito comum. E pra disfarçar ele colocou o berço da filha em cima, que da primeira vez deu pra passar, ninguém percebeu, mas da segunda foi inevitável e ele foi pego. E aí acontece que nesse período de ida e de vinda do acontecimento do crime, eles revelaram a participação de mais um criminoso que se chamava Sérgio. O Paulo era o mandante do crime, o Adelino foi o executor do crime e o Sérgio foi o condutor. Ele conduziu o Adelino até o local da casa para sequestrar a criança e depois até o cativeiro. Então foi isso, gente, foi assim mais ou menos essa linha do tempo. E aí depois que eles descobriram tudo, eles foram presos e a família teve que sentir toda aquela dor, passar por aquele luto, enterrar o Yves tão precocemente e enterrou com eles junto um sonho, todos os sonhos que eles tinham pro Yves, de ver ele crescendo, casando, se formando, toda a história que eles queriam traçar pro Yves, que dessa vez foi traçada por outra pessoa, da pior forma possível. E a família teve muita dificuldade no início pra lidar com isso, em especial o Masataka, porque o Masataka, ele era muito amoroso com os filhos, inclusive, sempre que ele saía do trabalho, ele ia passear com o Yves. O Yves, quando tava em casa, ele ligava pro pai: papai, você tá chegando em casa? Ele falava: tô, meu filho, tô chegando. Então eu vou te esperar na frente de casa pra gente passear. Então que ele gostava de andar de carro com ele, que nesse carro tinha um teto solar, e nesse teto solar o Yves subia e ficava lá fingindo que tava no Titanic, pegando ar no rosto, que eram momentos de muita felicidade pra ele, através de uma simplicidade dessa, né, que é passear com o próprio pai. E teve desses dias, esse momento em família com a Masataka, com o Yves, que ele estava em casa e ele recebeu esse policial chegou na casa dele, esse Paulo, chegou na casa dele e nesse momento que o Masataka saiu de casa pra receber o Paulo, pra ir conversar com ele, porque eram amigos, o Yves saiu de casa correndo assim feliz pra ver a movimentação que estava acontecendo, abraçou a perna do pai e o Paulo olhou pra ele, fixou nele e falou assim: é seu filho? Ele falou que sim, que era meu filho. Então foi nesse momento, gente, que ele traçou o destino do Yves e toda a crueldade que ele iria empregar ali naquela história. Então Masataka, ele teve muita dificuldade em perdoar. Ele conta que ele por muitas vezes pensou em fazer justiça com as próprias mãos. Eu tenho certeza que Deus está ao meu lado também para não fazer aquilo que muita gente faz. A justiça com as próprias mãos. Que a vontade dele era de matar os acusados, os criminosos, né? E que a esposa dele chegou a conversar com ele que se ele fizesse isso, infelizmente ele ia terminar de acabar com a vida deles, porque ainda tinha a filha mais velha, Vanessa, e tinha ela, e como que elas iriam ficar sem ele. O cunhado dele, o irmão da Keiko, era espírita, então ele conversou muito com a família, ele explicou muito o lado dele, assim, das coisas que ele acredita, e falou que não valeria a pena, que o Yves, ele teria feito uma passagem pela terra, mas que foi pra cumprir a missão dele e que foi pra trazer luz pra vida deles e que precisava acontecer e que ele tava bem. Então a família, ela foi tentando abraçar essa causa, abraçar essa ideia que confortava eles de certa forma. E o Fantástico fez uma entrevista depois com a família e eles colocaram o Masataka frente a frente com o bandido, com o Adelino, porque os outros dois não tiveram coragem de falar com ele. Ele perguntou: por que você fez isso com meu filho? Qual foi o motivo de você sequestrar meu filho e matar ele? Eu não matei seu filho. Eu não tive chance de me defender. Mas por que deixou? Quando a gente fez esse assalto na sua casa,
A gente não sabia o que ia acontecer no final desse assalto. E ele disse que não foi porque ele quis, que o que matou o filho dele foi um acidente. Seu filho não morreu assassinado. Morreu num acidente. Que acidente? Foi um acidente. Que tipo de acidente? A arma disparou. A arma disparou. Não matei seu filho. Então ele negou ali que ele era o autor do crime. O Masataka fingiu que acreditou, foi muito evoluído de fato naquela conversa. E no final da conversa, o Masataka deu pra ele um livro que contava a vida e a morte do Ives. Eu vou deixar esse livro para você, A Vida do Ives Ota, para você refletir. Aqui tem oração de perdão. É duro para mim. É fácil salvar um amigo. O difícil é salvar o inimigo. Mas eu tô aqui para te salvar. É um crime que merece uma condenação. Merece, né? Você tá reconhecendo o seu crime. Minha parcela do meu crime eu reconheço, sim. Tá certo. E só falou que ele queria que ele pagasse pelo crime dele. Eu só quero que você cumpra os seus anos de prisão aí. E ele foi o único que aceitou conversar com o Masataka e foi um cínico, porque negou tudo. Tudo comprovado, tudo na cara. E ele ainda teve a coragem em rede nacional de aparecer e ainda negar tudo. E aí, a única coisa que o Masataka fez, que ele disse que foi libertador pra ele, ele deu a mão pra esse bandido. Eu faço isso pela alegria do meu filho. Meu filho vai estar mais evoluído. Com certeza. Tá? No mundo espiritual ele está alegre. Hoje está mais. Com certeza. O comerciante luta agora para transformar 30 de agosto, data em que o filho foi morto, no Dia Nacional do Perdão. Ele disse que depois que ele perdoou, a vida dele começou a melhorar. Parece que surgiu uma luz na vida dele depois que ele conseguiu perdoar esse em específico, que foi realmente quem matou o filho dele. E 4 meses depois, gente, veio a notícia de que a Keiko estava grávida novamente. Então eles ficaram muito felizes. E durante essa fase da gravidez, Masataka ele estava fazendo muita entrevista. Ele realmente estava tentando fazer com que a morte do Ives não tivesse sido em vão. E em uma dessas entrevistas, ele acabou indo para um local em que o Chico Xavier estava, e o Chico Xavier mandou chamar ele. Ele disse que não tinha colocado o nome dele na presença do evento, do local que eles estavam, que ninguém sabia que ele estava ali, mas que o Chico já sabia que ele estava ali, que o Chico tinha chamado ele para uma conversa. E nessa conversa, o Chico revelou para ele que o Ives estava voltando, parabenizou ele, e aí ele fala que nesse momento ele teve um susto, mas ao mesmo tempo uma felicidade, uma esperança de realmente ser o Ives. E aí, gente, teve outro fato também que deixou ele estranhando essa situação, essa revelação que já foi forte pra ele, que ele não conseguiu esquecer, que ele ficou ali inculcado com isso. Que a filha dele, Vanessa, tava mexendo nas coisas em casa e ela encontrou uma carteirinha do plano de saúde do Ives. E nessa carteirinha, gente, tinha um erro de digitação. E no lugar de Ives estava Isis. E ele já ficou surpreendido com aquilo, como assim, né? Eu acabei de ter uma revelação de que o Ives está voltando e uma reencarnação, e a minha mulher que tinha dificuldade para engravidar tá grávida em 4 meses depois do que aconteceu. Eu consegui perdoar os criminosos e agora eu encontro essa carteirinha do Ives. E logo após todas essas revelações, eles descobriram que o bebê era de fato uma menina e eles nomearam ela com o nome de Isis. Então a família, eles acreditam firmemente que a Isis seria a reencarnação do Ives. E isso foi o que confortou muito a família deles terem essa noção de que o Ives estava voltando, de que teria sido uma passagem só para eles poderem evoluir como família, esquecerem um pouco o materialismo e pensarem mais no amor, na comunhão entre eles e na vida espiritual também. E aí, depois que a Isis nasceu, quando ela tinha 3 anos de idade, eles estavam no shopping e ela falou: papai, o bandido me tirou de vocês, mas vocês me buscaram no céu. E aí eles contaram que nesse momento eles ficaram assustados, surpreendidos, felizes, foi um misto de sentimentos, mas eles não comentaram nada com ela. Depois ela ficou calada, não falou mais nada, porque eles tinham medo de assustar ela, né? Depois de muitos anos ainda repercutia esse crime, eles abriram uma ONG com o nome do Ives pra levar pras pessoas a mensagem de perdão e de paz, e até hoje eles ajudam muitas crianças. Então em 1998 aconteceu o julgamento dos réus. O Paulo e o Sérgio, eles receberam 43 anos de prisão e
O Adelino, que foi quem cometeu o crime, quem assassinou, recebeu 45 anos de prisão. Então, eles responderam o crime de homicídio qualificado, sequestro, ocultação de cadáver, falsificação ideológica, falsificação de identidade. Então, assim, foi um compilado ali de crimes que eles cometeram. Só que a partir de 2005, eles já começaram a responder o crime em regime semiaberto. Então, um deles se formou em direito, que foi o Paulo. Ele se formou em direito e, inclusive, eles convidaram o Masataka para entregar esse certificado para ele. Gente, não tem nem cabimento para isso, né? E o Adelino, que foi quem sequestrou e quem matou o Ives, ele sofreu agressões em uma rebelião na delegacia. Ele foi estuprado, ele foi agredido por 10 minutos, então ele chegou a quase morrer, ele ficou entre a vida e a morte depois desse ataque. Por isso eu conseguiu recuperar ele. Eles falaram que se ele ficasse mais 5 minutos ali, ele não teria vivido. Um dia depois que ele retornou à prisão, colocaram ele em uma outra cela e esses bandidos também agrediram ele novamente. E aí depois disso, eles colocaram ele numa cela só por pessoas juradas de morte, né? Os criminosos mais bárbaros. Ele ficou com esses outros que ele não foi ameaçado, porque todos eles sabiam como era ser ameaçado de morte. Mas isso prova que causou muita revolta, porque ele tinha matado uma criança inocente e ele sofreu muito dentro da cadeia por isso. Então, depois de alguns anos, o Masataka e a Keiko, eles se elegeram, eles se tornaram políticos e a causa deles, gente, era o endurecimento dessas leis. Então, eles lutaram por isso. A Keiko, ela ainda é deputada federal até hoje, só que, infelizmente, o Masataka, ele descobriu um câncer e ele morreu nesse ano, em fevereiro de 2021, infelizmente. Lembra que eu falei pra vocês que ele já tinha parado de fumar, depois de tudo ele voltou a fumar, então ele tava com câncer no pulmão e com metástase nos ossos. Infelizmente, ele não aguentou. E a Izzy, gente, eu vi que ela chegou a postar um vídeo no YouTube. Ela iria começar o canal no YouTube. Só postou um vídeo de apresentação e depois não postou mais nada. Mas eu fui nas redes sociais dela. Eu vi que ela tá muito linda. Uma menina que parece, assim, ser muito amorosa. Ela mostra muitos momentos que ela tinha com o pai dela. Inclusive, ela escreveu alguns textos sobre a morte do pai dela, sobre a saudade que ela tinha, sobre o quanto ele ensinou ela a ser uma pessoa amorosa, feliz e valorizar as pequenas coisas da vida. Então, assim, é um caso que até hoje traz muita comoção pra todo mundo que escuta. O Ives, de fato, não foi apagado. A história dele, né, a vida que ele teve foi curta, mas analisando toda essa história e vendo como que a família era e como que a família resolveu passar por cima disso tudo, mostra e ensina muita coisa pra gente. Então esse foi o caso de hoje, gente. Eu espero que eu tenha contado todos os detalhes pra vocês e espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Se vocês gostaram, deixa aqui o like de vocês, tá? Se inscreve no canal pra mais vídeos como esse. Deixa também casos aqui que vocês querem que eu traga, sugestões de vídeos, né, criminais, enfim. É isso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!